Hoje, o Papo Mineiro está numa prosa de turismo rural, de artesanato, com a bacharel em turismo Tatiana Garcia, ou seja, a Tati da Emater. A gente, quando fica muito tempo e tem muito bom trabalho naquele lugar, ele vira sobrenome da gente. Né? Eu, até pouco tempo, era Hernani do Convention Bureau. Né? Ela é técnica em economia doméstica e tem licenciatura em pedagogia. Extensionista da Emater Minas Gerais e é a atual coordenadora técnica estadual de turismo rural e artesanato. Algo que eu considero muito importante, as duas coisas. O turismo rural, que é fantástico em Minas Gerais, e o artesanato. Seja bem-vinda, Tatiana. Obrigada. Ou Tati, né? É a Tati da Emater, né? É como Isso. você disse. A gente perde o sobrenome e ganha o nome da empresa. Adquire, né? Sim. Então, seja bem-vinda e hoje nós vamos conhecer sua história e com muita alegria nós te recebemos aqui. É uma alegria enorme, né? Esse convite. Estar com você, que não é mais o Hernani do Convention, mas agora é o Hernani do turismo. Eu já conheci como Hernani do turismo, apaixonado como eu pelo turismo. Acho que está ficando Hernando Papo Mineiro. Mas é bom, tudo é bom. Sim, é verdade. É um prazer muito grande estar aqui, né, falando nesse canal tão importante que vai contando a história das pessoas. Toda vez que eu me apresento em alguma palestra, sabe, Hernani, eu sempre uso a expressão ser filho de quem, né? A gente sempre tem uma história e isso é importante a gente estar falando, porque às vezes a gente entra numa palestra e as pessoas acham que, né, é uma pessoa ali só profissional, e não, a gente tem problemas, né, a gente deixa alguém para trás, é sempre assim, e isso é legal, né? Achei muito legal quando você me convidou para contar um pouquinho da minha história. Obrigada muito mesmo. Bom. Muito bom. Então vamos lá. Vamos começar onde é que você nasceu, né? O que você estudou, por que você estudou isso, o que é o turismo, né? Então, eu vim de Barroso, né, uma cidade que está sempre próximo de algum lugar, né? Porque se você não mora numa cidade famosa, você mora perto de algum lugar. Então, eu moro perto de Barbacena e perto de São João del Rei e Tiradentes, né? Minha família é de lá. Eu sou de uma família bem pequena, são meus pais e eu sou filha única, né? Quando eu vim para começar os meus estudos, né, eu comecei lá na Escola Agrícola, em Barbacena, no curso de Economia Doméstica. A gente ganhava o apelido de Pica-Couve, né? Ótimo, que beleza. E aí eu fiz um curso de nível médio, junto com o profissionalizante, né? Infelizmente, esse curso de Economia Doméstica ele não existe mais, a minha turma foi a última, em 2000. E de lá, desde aquela época, quando eu comecei, eu me apaixonei pela extensão rural. E eu falava, gente, eu posso fazer faculdade, fazer o que for, mas eu quero trabalhar na Emater. E aí, era um sonho. Por que esse sonho? Porque dentro desse curso de economia doméstica, a extensão rural é muito forte. A gente tinha muitas aulas de extensão rural. E como a Emater de Minas sempre foi muito famosa, né, 75 anos de história, né, na época, 50 e poucos anos de história, eu falava assim, gente, eu quero trabalhar nessa empresa. Porque a extensão rural, Hernani, ela muda a vida das pessoas, sabe? E assim, por ser de uma cidade do interior, minha mãe professora, meu pai era dono de uma pequena empresa de artefatos de cimento, então as pessoas esperavam, né, que eu fosse uma médica, uma advogada, e eu falava, não, eu quero trabalhar na Emater. E eu não tinha vínculo nenhum com o rural, né? Que muitos colegas da Emater têm um vínculo rural. Eu não tinha. Mas dentro dos estudos, os professores da época, eles me cativaram essa questão. E eu falei, gente,
eu quero trabalhar na Emater. E aí eu terminei o curso técnico e passei em Viçosa também para economia doméstica nível superior. E aí, na época, minha mãe falou comigo, Tatiana, né, ela e meu pai, você não acha que era melhor você fazer um curso diferente para te abrir mais o campo, para você não ficar só com economia doméstica? E, assim, o curso acabou porque tinha um preconceito muito grande com esse nome, né? O pessoal falava, você está fazendo economia doméstica para casar, né? Mas não, Também, né? Por que não? Né? Por que também, não? mas e aí tinha aberto lá em São João del Rei, antigamente era Ipitã, hoje a faculdade chama Unipitã, o curso de turismo. E aí eu falei assim, gente, por que não fazer turismo? Né? Vamos ver o que me espera nesse bacharelado. E foram 4 anos de muito aprendizado. E nesse meio de caminho veio o concurso da Emater, eu fiz, passei, né? 2004, 2005 eu fui chamada, tinha terminado a faculdade, e desde que eu entrei na Emater, eu falei, gente, eu preciso desenvolver alguma coisa de turismo com os produtores. É tanta coisa legal que tem, que dá para fazer essa ligação. E aí, eu comecei a trabalhar em Lagoa Dourada, terra do rocambole, do jumento pega, Aquela né? delícia, né? Aquela delícia de rocambole. Uma produção É um rural pecado. com uma produção rural muito grande, tanto a parte de olericultura quanto a parte de leite, né? E aí eu falava assim, gente, a gente precisa fazer alguma coisa a mais. Eu queria trabalhar com o turismo. E comecei, né, a desenvolver algumas coisas nisso. Os circuitos turísticos, né, que hoje são as instâncias de governança, lá na região, começou a despontar, só que muito focado na questão do patrimônio histórico, né, por estar São João del Rei e Tiradentes. O próprio nome, né? Trilhas dos Inconfidentes, né? Trilha dos Inconfidentes. E aí, né, quando o Marcos Januário e a Mariana, né, que estão lá até hoje, são amigos de longa data, né, chamaram para conversar, eu falei, gente, vamos fazer uma coisa legal aí, vamos tentar buscar as cidades do entorno para a gente agregar com essa questão. É tanta produção legal que tem, é tanto artesanato, né, é tanta agroindústria. Sim. E aí nós começamos a desenvolver alguns trabalhos nessa região, né? O turismo, você sabe muito bem, né, Hernani? É uma coisa de longo prazo, a gente não consegue ele rapidamente, né? Um turismo, o rural, né, o de base comunitária, os produtores não conseguem fazer grandes investimentos. E aí a gente começou a conversar, a fazer reuniões, e aí escrevemos um projeto que foi o da Rota do Queijo Terroir Vertentes. Né? E aí, o que acontece? O Marcos, né, muito audacioso, como você conhece, né, falou assim, vamos escrever no prêmio do Experiências para a gente concorrer dentro da parte de turismo de base comunitária? Eu falei assim, Marcos, mas assim, a gente está começando a rota. Ele, a gente escreve, se der certo, bem, se não, valeu a experiência. E aí nós conversamos com os produtores e todo mundo ficou muito empolgado. Escrevemos o projeto, fomos aprovados. Aí, na época, né, eu ainda estava, né, Lagoa Dourada, Barroso, foram os 2 municípios que eu trabalhei. Aí nós falamos assim, gente, vamos ver o que vai dar. E aí nós fomos chamados. Ficamos entre os 3 do Brasil. E aí fomos para o Rio de Janeiro, né? Na época, hoje o Odair é gerente lá na região de São João del Rei, ele era coordenador técnico da parte de queijo e bovino, e eu escritório local, e aí nós fomos para o Rio de Janeiro, todos felizes, porque o 3º lugar estava garantido. E aí, para nossa grata surpresa, quando chamou o 3º lugar, não era a Rota do Queijo. Pronto. O Marcos não conseguia nem ficar mais sentado. Ele falou, gente, minhas pernas bambearam de vez, né? Como é que nós vamos fazer? E aí, nós ficamos em 2º lugar, né? Nós perdemos para um projeto da Vivejar, que é um projeto muito legal, que a Mariane faz de muitos anos, que nós
com essa questão de ficar em segundo lugar, Hernani, deu um boom na região. Né? Todo mundo sabia do que se tratava, os produtores começaram a receber as pessoas, e foi muito, muito legal. Só que aí nisso veio a pandemia. Quando a gente achou que estava tudo uma maravilha, veio a pandemia e deu aquele choque em todo mundo, né? Nós paramos tudo. Só que as pessoas começaram a querer visitar a zona rural de alguma forma, né? Porque na zona rural as pessoas tinham um pouco menos de medo, era área aberta, e a gente começou a pensar em alguns protocolos, e nesse meio de caminho, novamente, a gente, dentro da pandemia, saiu o edital do Ministério do Turismo, em parceria com o Ministério da Agricultura, do Experiências do Brasil Rural. Aí, novamente, o Marcos, vamos escrever? Eu falei, Marcos do céu, quem fosse contemplado teria que fazer uma capacitação online. E para o produtor rural fazer uma capacitação online, né, tem pouco tempo, né, 2, 3, 4 anos, mas não era tão fácil a internet na zona rural, né? A gente ainda tinha um pouco de dificuldade, né? A gente nunca imaginou que estaria aqui fazendo uma live, né? Era uma coisa que não era tão corriqueiro para todo mundo. E aí eu falei, Marcos, mas e se os produtores... Não, vamos conversar com os produtores. Conversamos com os produtores, eles toparam, tinham que ser agricultores familiares, com as experiências. E aí, durante uma Semana Santa, eu ainda falei com ele, falei, Marcos, Semana Santa é sagrada, né? A gente não tem que parar para rezar, né? E aí, numa quinta-feira santa, de noite, ele me liga e fala assim, amanhã é o último dia e nós vamos ter que trabalhar. Aí eu falei com ele, nossa, Marcos do céu, sexta-feira da paixão, né? Eu venho de uma cidade que segue as tradições, né? De você não pode ligar rádio, você não pode, né, fazer nada. Carne. Não pode comer carne. Não pode varrer a casa, não pode varrer a casa. Nada, né? Imagina, ligar o computador e ir trabalhar, né? Eu falei com ele, Marcos, nós não podemos. Não, Tati, é o último dia. E aí ficou nós três durante a sexta-feira, né, lutando, e conseguimos fazer a inscrição. E fomos aprovados. E essa aprovação, né, nós tivemos 30 produtores que começaram, alguns se perderam, né, isso faz parte do processo. Nós fechamos com 15 experiências e eles tiveram que fazer essa validação dessas experiências. Então, depois de toda a capacitação, né, as capacitações aconteciam 3 vezes na semana, das 18 às 20 horas. E aí, eles fizeram a validação e nós ficamos muito felizes, né, porque foi um desafio também para o Ministério do Turismo, porque eles contemplavam 1 ou 2 cidades. Nós tivemos 6 ou 7 cidades contempladas, porque como o nosso ali de Mineiro, realmente a região de São João del Rei é ali, então, Prados de São João del Rei é 10, 15 minutos, de Coronel Xavier Chaves é mais 20 minutos, de Barroso mais 20, então dava para fazer várias cidades, dava para fazer um roteiro legal. E foi um desafio, porque aí o Ministério do Turismo falou que não podia, e nós tivemos que justificar, mas no final nós fizemos essa rota e hoje ela é um grande exemplo. Não satisfeita, as coisas acalmando, né, a pandemia passando, eu nesse meio tempo, eu trabalhei 11 anos em Lagoa Dourada, depois eu fiquei 6 anos trabalhando em Barroso. Quando eu estava retornando para Lagoa Dourada novamente, para ficar, né, com a família junto, né, eu não contei da família, né, eu fui para Lagoa Dourada e dentro da Emater, Hernani, tem uma questão assim, que quando você vai para um município, você acaba casando lá, sabe? Fica todo mundo querendo arrumar alguém para você casar. Eu entrei muito nova, né, com 22 anos, e aí acabei realmente me apaixonando por alguém de lá, né, que hoje é o meu esposo. E nós tivemos... que delícia isso, é bom demais. E aí nós tivemos 2 filhas, a Maria Fernanda e a Maria Flor, né, uma hoje está com 10, a outra com 5 anos,
E nesse meio de caminho eu tive que ser, né, transferida a pedido da empresa, fiquei 6 anos em Barroso e estava retornando para estar com a família toda reunida novamente. E aí, um dia o Odair, que aí já tinha virado gerente, me ligou e falou assim: Tati, a Cleia Venina, que é uma pessoa que foi coordenadora aqui da parte de turismo rural e artesanato por muitos anos, se aposentou. E a vaga está aberta e vai abrir um processo de seleção para coordenação estadual. E eu gostaria muito que você fizesse, que eu acho que você tem tudo a ver para assumir o cargo. Aí eu falei, nossa, Odair, pelo amor de Deus, né? Agora que eu estou voltando para minha casa, com as minhas filhas, para ficar junto com o marido. Você me... Nossa, Hernânia, numa sexta-feira, 9 horas da noite. Eu ainda falei com ele assim, eu achei que você estava voltando de Belo Horizonte com algum problema no carro. Você me transfere essa responsabilidade. Eu falei, não, porque ó, você tem que conversar, né, com o Zezé para ver se vocês vão topar, porque vai ser uma grande mudança. E na época minha menina estava com 2 aninhos a mais nova. E eu sabia que eu teria que trabalhar no estado todo. Aí eu falei, meu Deus, como é que eu vou fazer, né? Aí eu falei, gente, mas assim, é uma oportunidade ímpar, né? Claro, claro. Mas, e essa mudança? Como é que vai ser, né? Quem estava acostumada, todos dois, né? Criando as meninas no interior, perto dos pais, tanto dos pais dele quanto dos meus pais. Eu falei, gente, ir para Belo Horizonte, para uma capital. Ah, mas se Deus está preparando isso, vamos ver onde que vai, né? Aí nós conversamos muito, eu tive muito apoio dos meus pais, né, dos pais de Zezé também, né, na época a mãe dele ainda falou comigo assim, olha, você pode ficar tranquila, o que você precisar eu vou, fico com as meninas, mas eu acho que você tem que tentar sim, vai ser importante. E aí eu fiz o processo de seleção, né, Mater, e isso começou em abril, quando foi em outubro, saiu o resultado final que eu tinha sido aprovada. Eu falei, meu Deus, e agora, né? Aí vim para Belo Horizonte, eu e o esposo, ficamos uma semana aqui, e aí tentando alugar apartamento, visitar, não é fácil, né, Hernani? Eu não sei se você já passou por esse processo, é complicado vir para uma cidade que você não conhece ninguém, para uma cidade grande, né? Às vezes você vê divulgação de apartamento, acha que o apartamento está ótimo, você chega lá, não tem nada a ver com a É foto. triste demais, né, gente? Como a fake news nisso é muito grande. Sim. Aí eu cheguei a falar com meu marido, aí nós ficamos aqui segunda, terça, quarta. Na quinta-feira eu falei com ele, vamos embora. Isso não é para mim. Isso é um sonho que foi legal, mas assim, se não está dando certo os apartamentos, é porque não é para ficar. Então, vamos largar isso para lá. Ele falou comigo, ah, mas como assim? Você já vai desistir no primeiro problema? Eu falei, ah, não, tá tudo tão bem lá no interior. Aí ele, mas não é assim, vamos tentar. E aí eu lembro que era uma final, acho que da Copa do Brasil, né? Ele é atleticano, eu sou cruzeirense, mas apoio, tá? Vou nos jogos, super tranquilo, sou super parceira. E ele também vai comigo nos jogos do Cruzeiro. A gente equilibra. E aí ele falou, vamos assistir o jogo e depois a gente vê o que faz. Aí eu chorei muito, porque eu sou muito, o que eu sou de alegre, eu sou de chorona também. Chorei muito e falei assim, ah, beleza. E aí o Atlético ganhou, ele naquela empolgação, e eu querendo ir embora, pensando o que seria. E as coisas começaram a caminhar. E aí eu vim assumir 3 de janeiro de 2022, né? Eu cheguei pela primeira vez aqui no Central como coordenadora, né? Sentei onde eu estou hoje, nessa cadeira, e falei, pronto, e agora, né? Trabalhar numa E ele? região que eu conheço. E ele trabalha em quê? Então, ele lá no interior, ele mexia com doma de animal, doma racional, sabe? De mula, né? A gente estava na terra do jumento pega, então muita mula de competição. Então ele trabalhava com isso, mas ele também tem carteira de caminhão, sempre gostou muito de caminhão.
E lá no interior ele tinha um caminhão. E aí eu falei com ele, pois é, nós vamos ter que ir embora e aí, né? Ele falou, não, a gente dá um jeito. E eu sempre falava assim, não, Deus provê, ele vai nos ajudar. Se ele está abrindo esse caminho, ele vai ajudar. E aí, hoje ele trabalha na Acero, lá no Ceasa, agronegócios, né? Ele está lá, veio, né? Viemos todos, e ainda tinha a preocupação se as meninas iam se adaptar, principalmente a mais nova, né? Porque ela foi filha de pandemia. Então, ela ficava junto comigo o tempo inteiro. E quando eu vim para cá, eu comecei a viajar. Viajo semana sim, semana não. Tem vezes que emendo uma semana na outra. Às vezes chega em casa tarde, ela já está dormindo. E a gente foi equilibrando, né? Conseguimos adaptar. Achamos uma escola muito bacana aqui em Belo Horizonte. Elas gostam demais. Eu falo que é a minha segunda família, né? As professoras me ajudam muito. Eu falo assim que, ao mesmo tempo que a primeira impressão de Belo Horizonte foi de que era uma cidade muito grande, que eu era uma formiguinha aqui. Que nada, não é grande, não. Não é grande. Não é grande. A gente começa a entender que é uma roça grande. Né? E aí é uma cidade muito boa, uma cidade muito boa. Sim, a gente foi para um bairro muito legal, que é o Jardim América, e que eu me adaptei super bem, as meninas também, que eu falo que ali é um bairro que realmente parece cidade do interior. E tem colégios bons também, colégios bons, né? Colégios Sim, bons colégios. E a gente super se adaptou. Eu falei, beleza. Aí, filho, eu quero te perguntar o quê? Uma coisa. E os avós? Que os avós são babão, né? É aí que começou a situação. Né, o papai e a mamãe vinham sempre, né, de 15 em 15 dias, vinham, a gente também ficou ainda com vínculo lá no interior, então a gente ia até resolver questões de casa, trabalho dele mesmo, então a gente ia, e os outros avós, a gente ia lá, aí minha sogra, quando eu viajo, ela vem até hoje ficar com as meninas. E quando eu achei assim, beleza, me adaptei no trabalho, comecei a ouvir os colegas para eu saber como que eu ia fazer esse trabalho, né? Porque uma coisa é você trabalhar numa região que você conhece, outra coisa é no estado de Minas, que são muitas mesmo, né? Não tem como. Então, começamos a planejar e tudo mais. E aí eu falei, nossa, legal, agora as coisas se estabilizaram, tá tudo ok. E aí, né, Deus vem e prova a gente mais uma vez. Com 6 meses que eu estava aqui, meu pai começou com um problema na coluna, uma dor que não passava. E nós começamos a fazer alguns exames e, infelizmente, ele estava com uma metástase óssea. E aí, assim, meu mundo foi ao chão novamente. Eu falei, meu Deus, o que eu vim fazer aqui? Eu sabia que eu não devia ter vindo, né? Só que aí, assim, eu tive muito apoio aqui do pessoal da Emater, e um dos meus gerentes, que é o Bernardino, um dia eu estava, né, muito chorosa, cheguei lá na sala dele, falei com ele, tá vendo, Bernardino, eu não devia ter vindo para cá, olha para você ver, agora eu descubro o papai, né, nessa situação, e, não, meu Deus, eu devia ter ficado no interior, que eu ia ficar mais próximo. Ele falou assim, Tatiana, onde que ele vai fazer o tratamento? Eu falei, aqui em Belo Horizonte, porque minha mãe é professora aposentada do IPSENG, aí eles têm o IPSENG, e aqui em Belo Horizonte o IPSENG dá um suporte muito bom para as pessoas que dependem do IPSENG. Aí ele falou assim, e você ainda acha que Deus não te ajudou? Imagina se você estivesse no interior e tivesse que vir para acompanhar seu pai, você ficaria muito pior. Aqui ele vai ter a sua casa para poder ficar, né? Vai estar junto com as suas meninas. Vamos fazer um combinado? Você não trabalha com turismo? Pensa que é um turismo de saúde. Ele vem para cuidar da saúde, mas vai curtir muito mais as suas meninas. E assim nós fizemos, sabe, Hernani? As coisas não terminaram do jeito que a gente gostaria, porque metástase, né, é uma coisa que não tem cura. O papai lutou 1 ano e 4 meses. Mas a gente tem que se entender também, né, Tati? Que
as pessoas cumprem as suas missões, né? Sim. Cumprem suas missões. E aí, né, dentro desse 1 ano e 4 meses, eu fiquei dividindo os trabalhos da Emater com, né, a figura de mãe, de esposa, né, que a gente não tem como perder, e dando esse suporte para os meus pais. E aí eu brinco, sabe, Hernani, que ontem mesmo eu fiz uma apresentação que eu tenho 4 fãs de carteirinha que eu tenho certeza. 2 que me geraram e 2 que eu gerei. Aí o pessoal fala assim, e o marido? Eu falo, eu acho que ele é meio fã, né? Porque se ele me amar, ele não é 100%. Né? Mas brincadeiras à parte, né? Eu falo, como você disse, a gente cumpre uma missão. E como eu me apaixonei pela Emater lá na época de escola agrícola, nos anos 2000, eu consegui transferir essa paixão tanto para os meus pais quanto para as minhas meninas e para as pessoas que estão ao meu entorno. Muito bom. E eu falo que foi um misto de alegria e ao mesmo tempo tristeza, que o papai faleceu no dia da extensão rural, no dia 6 de dezembro. Agora vai fazer 1 ano. E aí isso marcou, né? Essas datas marcam, mas eu falo assim, de uma forma muito carinhosa, que eu até estava num evento de 75 anos da Emater lá no Tauá, fazendo uma apresentação, e logo que eu terminei a apresentação, ele já estava internado lá no interior, que ele entrou nos cuidados paliativos, eu falei, gente, eu preciso ir embora, né? Eu cumpri a minha missão aqui dentro da empresa, eu preciso ir embora, porque meu pai não está bem. E quando eu cheguei no caminho, né, tinha uma pessoa me trazendo, eu recebi a notícia que ele tinha descansado. E aí eu falei, gente, mas que dia, né? Uma pessoa que era tão apaixonada pela extensão como eu, né? Eu vou ficar sempre com essa mistura de sentimentos, mas agradeço. Mas com essa mensagem também, que pode ser o mesmo dia que escolheu para te mostrar. Isso é importante para você. Sim, sim, né? E aí a gente vem nessa corrida, né? Hoje minha mãe está lá no interior ainda, né? Retomando a vida, a gente aqui também retomando a vida, porque o papai era uma pessoa muito presente, muito alto astral, né? Mas é igual você disse, a gente cumpriu a missão e dentro da Emater a gente vem fazendo esse trabalho também, né? E aí eu falo que da mesma forma que todo mundo me acompanhou nesse processo, a gente acompanha a vida dos produtores. Então a gente tem histórias alegres, a gente tem histórias tristes, a gente sofre com o produtor, a gente sofre, né, quando fica sabendo que alguma coisa não deu certo, mas eu acho que a extensão é isso, eu acho que por isso que eu me achei tanto, né? Eu falo que eu não virei uma médica para curar pessoas fisicamente, mas a gente tenta mudar, né, curar a alma, fazer uma coisa diferente, ensinar. No entanto, que eu brinco muito, Hernani, que a matéria é uma missão, sabe? A gente é como se fosse missionários, porque a gente chega e tem um olhar bem diferente dentro de uma propriedade e a gente tenta entender o produtor. Às vezes a gente fica muito, né, ansioso, querendo que ele resolva tudo rápido, que a gente vê um potencial muito grande, mas aí quando você senta para conversar com ele, às vezes ele está com um problema que é muito maior e que não tem como, né, ser rápido. Mas as coisas vão acontecendo, né? A gente consegue... Quais os planos? E agora, quais os planos? Então, quais os planos da Emater? Nós estamos só falando da extensão rural, não estamos falando do artesanato. Sim. O que acontece? O turismo rural e o artesanato, eles, né, eu fico com essas duas agendas na empresa porque elas trabalham juntas, Hernani. Eu tenho a convicção de que a gente não consegue trabalhar o artesanato desvinculado do turismo, porque quem compra realmente o artesanato é o turista, né? As pessoas do município podem até gostar e tal, mas quando a gente sai para passear, a gente sempre quer trazer alguma coisa que remeta aonde a gente esteve. Então, o trabalho da Emater, que vem sendo feito com essa questão do artesanato, são duas frentes que eu tento seguir, né? Porque como são duas agendas, né? Turismo e artesanato,
Hoje a Emater está em 817 municípios. Que então, isso? É uma capilaridade Isso tudo? muito grande, 817, né? Então, estamos quase em 100% dos municípios. Lá na ponta, geralmente, são agrônomos, zootecnistas, médico veterinário, nutricionistas, pedagogos, cientistas sociais. Então, o que eu tento fazer com o artesanato? É mostrar para os colegas, para eles transferirem para os artesãos, que hoje o artesanato é uma profissão. Então, trabalho muito em parceria com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, né, o Tiago Tomás e a Ana, a questão da carteirinha do artesão, né, porque é uma profissão, eles podem contribuir para o INSS, né, é uma coisa que tem que ser valorizada, assim como, né, eu sou turismólogo, tem as outras profissões, o artesanato é uma profissão. Então, essa é uma das bandeiras que eu carrego aqui dentro da Emater. E a segunda é a valorização da cultura local, Hernani. Principalmente durante a pandemia, todo mundo começou a fazer trabalhos manuais. E hoje é um pouco difícil a gente conseguir desvincular. Então, o que eu falo com o pessoal? Gente, existem trabalhos manuais que não conseguem nem emissão de carteira do artesão. Então, vamos ver o que tem naquela comunidade. Eu vou citar um exemplo de um trabalho da colega aqui de Sabará, da Silvia, né, da Emater, junto com a prefeitura de lá. O ano passado, né, está começando o Festival de Jabuticaba lá esses dias, né? Não perco um. Pois é, o ano passado eles fizeram um trabalho com os artesãos lá que foi fantástico. As produções foram todas voltadas para Jabuticaba. Eu não sei se você teve a oportunidade de visitar lá na casa que eles estavam lá, mas assim, coisas maravilhosas. Desde mimos como o chaveiro de jabuticaba, que eu carrego na minha mochila do notebook, que eu achei fantástico, até mesmo cortinas, toalhas de mesa, né? Coisas de decoração de casa muito bem trabalhadas, que o quê? Toda vez que eu olho para o jabuticaba ali na minha mochila, eu lembro de Sabará. Então, é um trabalho que eu venho fazendo com os colegas de pegar as técnicas que os artesãos usam e levar para o que existe. A gente teve um trabalho muito legal também da Marilda, lá em Itabirito, com pastel de angu, né? O artesanato lá, você bate o olho, igual no congresso, né, que teve semana passada. A mesa de pastel de angu. Eu achei fantástico. A primeira coisa que eu vi. Né? Então, isso é um trabalho, né, que extrapola, né, a questão de eu ser agrônomo, de eu ser nutricionista, de eu ser turismóloga. Dá para todo mundo trabalhar, né? É ver o que tem. Nós temos é boa, né? O turismo, a cultura, juntando tudo isso, o trabalho, a produção rural, né? Tá representado no artesanato. É muito interessante isso. E muitos talentos, né, Taitia? Nossa, é muita coisa legal. Nós temos uma comunidade quilombola em Diamantina, que chama Comunidade do Baú. Um trabalho muito intenso que Cléia Avenina fez na época, né, que era coordenadora aqui, que perdura até hoje. O que eles fizeram? Um resgate da linguagem quilombola. Então, eles fizeram um trabalho de resgatar como eles falavam, o dialeto deles, junto com o que as mulheres e os homens de lá gostariam de colocar nos artesanatos. Então, lá tem avental, tem porta-celular, tem bolsas, aonde eles contam a história deles, Hernani, é a coisa mais linda. Então, as mulheres lá, elas têm a tradição de usar lenço no cabelo. Então, todo o artesanato é da característica delas, com lenço na cabeça, né, com o dialeto delas, e isso tudo o quê? Em parceria com designer, com artistas plásticos, para poder dar aquele toque, né, e trabalhar dessa forma. Então, dentro do artesanato, a gente tem feito essas duas linhas de frente.
e totalmente vinculado ao turismo. Foi o que você falou, turismo, cultura, artesanato, tem que estar junto. Né? Ninguém quer chegar, eu brinco muito com o pessoal, ninguém quer chegar e comprar uma Minnie. Uma Minnie tem que ser na Disney, né? Então, o que eu quero levar daqui? O que eu vou oferecer, né? E nós temos muita coisa legal, tem umas meninas despontando no sul de Minas com aproveitamento dos sacos, né, de café, fazendo bolsas, tem pessoas fazendo joias. Então, assim, eu acho que o artesanato está ganhando um novo patamar pós-pandemia, né, dessa valorização da cultura local. Muito bem, né? E aí, Tati, nós já passamos até o nosso tempo, porque a prosa está tão boa. Quando a prosa é boa, segue em frente, né? Segue em frente, né? Só está faltando mesmo o cafezinho e o pão de queijo, né? É verdade. Aí, queria que você deixasse uma mensagem para as pessoas, né? Porque às vezes a gente percebe que, na hora que fala assim, Emater, as pessoas não sabem o que é. Inclusive, você falar a sigla, o que significa a sigla, para as pessoas que foram nos ouvir. Porque precisa entender que existem muitas instituições nesse país chamado Minas Gerais. Isso aqui é um país, né? Isso é um país. E as pessoas precisam entender isso. Então, eu queria que você, nessa mensagem, também contasse isso para nós. Sim. Então, Hernani, foi um outro choque de realidade que eu tive quando eu cheguei aqui em Belo Horizonte, das pessoas não conhecerem a Emater. Porque no interior, né, o pessoal brinca que é o padre, o pastor, o prefeito e a Emater. E a Emater é o posto Ipiranga, sabe? E aí, quando você vem para uma cidade grande, que você chega em qualquer lugar, né, às vezes de uniforme, como eu estou, e as pessoas falam, Emater? O que é isso? Aí eu falava, gente, mas é possível que esse povo não conhece a Emater, né? E aí eu fui entender que a Emater, né, que é o quê? É uma empresa de assistência técnica e extensão rural, vinculada à Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento, que faz um trabalho gratuito aos produtores, aos pequenos produtores rurais, os agricultores familiares, tanto na parte de plantio, de organização, também na parte de agroindústria, artesanato, turismo, meio ambiente. É uma empresa bem ampla, com diversas, né, atividades para o homem do campo. Né? É um apoio que o Estado dá ao homem do campo, junto com as prefeituras. Então, aonde a prefeitura quer ter um escritório da Emater, ela paga um convênio, que é subsidiado também pela SEAPA. Então, assim, é um trabalho muito legal, né, que as pessoas precisam realmente, igual você disse, conhecer e ver, né, como que a gente muda, às vezes, as realidades das pessoas do campo. Então, essa é a Emater, né, é uma das bandeiras que eu carrego, é apresentar a Emater dentro do turismo, principalmente, né, que também as pessoas não conhecem. Então, é essa bandeira de estar inserindo o produtor rural, tanto no turismo, quanto nos mercados que a cidade grande tem, né, nas oportunidades de comercialização. Muito bem. E o que você indica para quem sonha em trabalhar em Emater? Então, primeiro tem que ser apaixonado pelo que faz, né? E ter um desprendimento muito grande, sabe, Hernani? Às vezes meu marido brinca assim, você gosta mais da Emater do que de mim, das meninas. E aí, a primeira vez que ele me falou isso, eu assustei, eu falei assim, nossa, mas é porque a Emater chegou primeiro. Brincadeira, né? Mas é porque a gente tem um desprendimento muito grande mesmo, sabe? De querer ver a mudança de vida das pessoas. Por isso que é igual eu comentei no início, é uma missão. Então, quem quiser, né, quando tiver novamente o concurso, que venha de coração aberto e venha ver que a gente consegue mudar, às vezes com uma coisa tão mínima, a vida das pessoas. Então, é isso, né? Se apaixonar pela extensão rural. Muito bom. Muito obrigado. Eu que agradeço. Muito obrigado. Viu? Foi excelente nosso papo, esclarecedor, e também conhecer, né? Você, mais um ser humano
trabalha também visando também as pessoas. Eu acho isso Sim. fundamental. Né? É verdade. Isso que E vale. quem quiser, né, conhecer um pouquinho mais da Emater, a gente tem o site, né, que é emater.mg.gov.br. E só mais uma coisa, Hernani, nós agora temos uma plataforma de comercialização online de produtos com a chancela da Emater. É o Muito Educampo. bom. Eu nunca tinha ouvido falar sobre isso. Então, Olha, tá pode ser vendo? Que pauta até bom, para uma que próxima bom, conversa. que coisa boa. Vamos depois, nós vamos ter outra conversa. Quem, né, quiser conhecer um pouquinho mais é educampo.com.br. Né? Lá tem vários produtos da agroindústria e também a gente introduziu voucher de turismo rural, que está dentro do nosso catálogo do Ruralidade Viva, que tem várias experiências de turismo lá para poder conhecer. Olha, por isso que ganha prêmio. Não é? Por isso que ganha prêmio. Mas muito obrigado, viu, Tati? Foi Eu que excelente. agradeço. Foi Grande excelente, abraço. gostei demais. Obrigada. Grande abraço para você. Então, conhecemos aí a Tati da Emater, como ela mesma diz, e é sempre bom. Quando a gente tem sobrenome da onde trabalha, porque a gente faz coisa boa. Né? E também sobre a Emater, a gente precisa, inclusive, conhecer mais. Acho que todos nós, mineiros, precisamos conhecer as instituições que esse Estado tem e que faz muito por ele. Até o próximo Papo Mineiro. Forte abraço.